Jesus diz: o tempo é curto, estás a meu favor ou contra mim? 9 de outubro de 2016. Palavras de Jesus, através da irmã Claire. Que o Senhor nos abençoe a todos, habitantes do coração. Que nos seja dada a todos a capacidade de sermos mais espertos do que o inimigo, quando ele se levanta contra nós. Enquanto eu estava sentada em silêncio diante de Jesus, ele começou a falar. Disse: o tempo é curto. O que queres dizer com isso, Senhor? O tempo que vos resta para fazer o que é bom e correto nas vossas vidas é curto. Por isso, arrependei-vos das coisas que me ocultastes. Agarrem esta nova corda da graça que estou a oferecer a todo o meu corpo neste momento. Agarrei-a e fazei bom uso dela. Não vivam apenas para vós próprios. Olhem à vossa volta, vejam as necessidades. Vivam uns para os outros, como eu vivo a minha vida para vós todos os dias, para que possais crescer em santidade. Por favor, não deixem que palavras más saiam do vosso coração e da vossa boca. Por favor, superem esses pecados que são tão odiosos para mim. Não penses nisso uma segunda vez. Não vejam programas de entretenimento que glorifiquem essas coisas ou reproduzam histórias sombrias. Abracem a santidade, o calor, a bondade e façam algo pelos outros. E colhem a paz do meu próprio coração. Porque verdadeiramente, quando fazeis isso uns pelos outros, fazeis isso por mim. A minha paz sustentar-vos-á quando vos sacrificardes uns pelos outros. Por favor, afasta-te das divisões. Sabem como é que Satanás causa divisões? Simples, ele tira partido das vossas preferências e medos individuais, recolhe esses dados e quando quer deitar alguém abaixo, aponta as coisas de que não gostamos. Se fordes ingênuos e tolos, sem caridade e sem sabedoria, então criticais esse ministério, porque não gostais do que ele faz, mesmo que seja inocente e sem culpa. Tomemos o culto, por exemplo. Cada um de vós tem as suas próprias preferências de culto. Cada um de vós pensa que a sua maneira é melhor. Cada um de vós tem um gosto musical diferente e cada um de vós pensa que o seu gosto é o mais sagrado e eficaz. Ou como estão enganados. Satanás vê os seus gostos e aversões e ataca o ministério através de si, porque não lhe convém. Seja por medo ou por ignorância, há algo em ti que não o aceita. Por isso começa a acreditar em mentiras sobre aqueles que servem desta forma. Juntamo-nos aos dissidentes e aumentamos a pressão. Os denunciantes falam e criticam tudo o que o ministério faz. Tudo isto são coisas de que vós próprios tendes medo, ou de que não gostais, ou que não compreendeis. Por isso esforçam-se avidamente por inferir com elas. Assim que abrimos a boca contra eles, Satanás dá 2 golpes. Um demónio acaba de entrar na nossa vida através de uma porta de crítica, e agora estamos a ser peneirados. E outros serão levados a caluniar e criticar, e o ministério será afetado. Isso significa que todas as almas que eu enviei para esse ministério serão atacadas por espíritos mentirosos, de divisão e calúnia, por causa da singularidade de como só ele pode ministrar a essas almas. E muitas dessas almas ainda são crianças em mim e não conseguem reconhecer um espírito mentiroso e certamente não esperam que os cristãos espalhem mentiras sobre outros cristãos. Por isso afastem-se e voltem a vaguear com medo de serem enganadas, embora nada naquele ministério fosse enganador. Não conseguem encontrar o lar, mas Satanás consegue-os até ficarem tão isolados e deprimidos que aparece uma nova era amigável, que lhes mostra compaixão e os atrai para falsos ensinamentos que Satanás aplaude e não os mina, nem lhes envia espíritos de divisão.
Assim, vocês tornaram-se instrumentos do diabo para desfazer o trabalho que estou a fazer. Que trágico! Já não trabalhais para mim, estás do lado do inimigo. Lembrai-vos de como Paulo lidou com os escribas e fariseus que foram contra ele perante o sumo conselho, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus. Paulo exclamou perante o sumo conselho: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Estou a ser julgado. Logo que ele disse isto, começou uma disputa entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Como veem, esta tática é antiga, dividir para conquistar. Tu achas que o rock and roll é de mau gosto? Outro acha que o canto gregoriano é demasiado abafado, religioso e sem sentido. Por isso, os demónios põem-vos uns contra os outros. Uma pessoa tem preconceitos contra o falar em línguas, outra contra a oração de impulso, outra ainda contra uma relação pessoal íntima e pura comigo, e outra ainda acha que só é apropriado falar com Deus de joelhos e a 1 milhão de quilómetros de distância. Posso dizer que ouço e respondo a todos, independentemente das suas preferências, mas tu tomas partido e condenas um porque não é do teu agrado? Isto é tão doloroso para mim. Quando é que se vão unir no meu coração e parar com estas discussões sem sentido? Não veem que estão a ser usados, que estão a brincar convosco? E toda esta discórdia magoa-me e separa irmãos e irmãs. Bem, meus queridos, eu não queria implicar convosco, mas ouço demasiadas queixas nas vossas fileiras. Estais a serrar o ramo em que vos encontrais. Não vedes que estais a destruir o meu corpo com essas discussões inúteis sobre o bom e o mau gosto, dependendo do que preferis pessoalmente? É por isso que as ovelhas e os cordeiros vagueiam pelas encostas. Não há lugar seguro para eles. Para onde quer que fossem, eram atacados. E a tragédia é que tudo o que fizestes, ao mais pequeno, foi a mim que o fizestes. Ides continuar assim, ou arrepender-vos-eis e aceitareis as várias expressões de fé, desde que estejam de acordo com as Escrituras. Não com a vossa interpretação, mas com a verdadeira interpretação. Este é um tempo de grandes trevas e eu preciso de todos os meios possíveis para comunicar o meu amor a esta geração condenada. Sois por mim ou contra mim? Entretanto, enquanto o Senhor dizia tudo isto, eu estava aqui sentada em silêncio a pensar do que é que ele estava a falar, porque tenho estado fora do circuito e inundada de ataques contra nós, pessoalmente, em casa e na família. Então o Senhor continuou: Claire, não me está a escapar nada, e não estou a dizer que isto tem a ver com música. Estou a usar este exemplo para chamar à responsabilidade aqueles que atacam a pureza do nosso canal e a relação profunda que tu e outros aqui têm comigo. Tem-se falado e há alguns que acreditam que a proximidade comigo é inapropriada. Bem, se estão tão convencidos que uma relação tão preciosa não é do seu agrado, podem ficar com o que gostam, mas por favor, não venham aqui atacar novos crentes inocentes. Parem de trabalhar contra mim. Estás a abrir portas para a vossa própria morte e não estás a fazer nenhum favor à nossa relação. Como julgais, assim sereis julgados. O que quero transmitir aqui é que utilizo um tipo de néctar para alimentar as borboletas, outro para alimentar as abelhas, outro para alimentar as ovelhas e outro para os leões. Cada um recebe o que precisa para o seu desenvolvimento. O que sabe bem a uma borboleta não sabe bem a um leão e vice-versa. Por isso, por favor, não tomes o meu lugar tentando impor a todos aquilo de que gostas.
Em vez disso, alimentem a vossa própria relação comigo e deixem que os outros se alimentem de mim à sua maneira, à medida que o meu Espírito Santo os atraia. O inimigo enviou propositadamente demónios de divisão, espíritos denominacionais que encontram falhas no que é apresentado aqui, porque não corresponde aos seus padrões denominacionais. Este canal destina-se a ser um local de cura e caridade e ninguém deve impor as suas crenças aos outros. O que eu quero aqui é caridade. Esta é a igreja que tem lugar garantido no arrebatamento. As outras igrejas tinham muitos objetivos e em fases diferentes, que levaram à desunião. Eles vão aperceber-se de que não lhes prometi a salvação antes do tempo que há de vir. A Igreja da Filadélfia, ao anjo da Igreja da Filadélfia escreve: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de David. O que ele abre, ninguém fechará, e o que ele fecha, ninguém abrirá. Eu conheço as vossas obras. Olha, pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha, estou a entregar os da igreja de Satanás, que se dizem judeus, e não são o que mentem. Eis que farei com que venham a ti, e se prostrem diante dos teus pés, e farei com que saibam que te amo. Porque guardaste a minha palavra a respeito da perseverança. Também te protegerei da hora da provação que vem sobre o mundo inteiro para testar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Retém o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. No céu não existem tais argumentos. Pelo contrário, há uma enorme diversidade de expressões, e tudo o que me honra e glorifica o meu Pai é aceito e apreciado. Se sois habitantes do coração, ireis nutrir-vos e fortalecer-vos mutuamente. Não ireis discutir e dividir. Aqueles que passam o seu tempo a fazer isso não me pertencem. Fortalecei o que resta da vossa caminhada comigo, porque através da calúnia dos outros perdestes terreno e estáis a patinar em gelo fino, enquanto o inimigo planeia a vossa queda. O orgulho vem antes da queda. Esta é verdadeiramente a minha mensagem, Claire. Sei que querias algo completamente diferente, mas tinha de ser dito. Eu amo os meus filhos e quando os vejo a tirar areia uns aos outros, o meu coração aflige-se e anseio por endireitar o caminho tortuoso com o meu amor e perdão. Vinde a mim, se magoastes e feristes o rebanho, vinde a mim, com arrependimento. Eu perdoar-vos-ei e restaurar-vos-ei, porque o meu coração dói. Não sigas o teu próprio caminho, pois ele conduz à morte, mas vem a mim e deixa-me curar-te.